interessou para falar? Bom, nesse momento não, ele desejando é só pedir, e eu passo a palavra, pedindo vênia aí a todas, e as poderosas, né? E também ao doutor Ramon, passo ao representante da Frente Ferroviária do Estado de Minas Gerais, doutor André Tenuta Azevedo, a quem agradeço muito, e ao agradecê-lo, quero agradecer toda a frente parlamentar. Eu chamo o doutor André de meu professor, não é? Tem algumas coisas assim de braveza, não são minhas, não. Foi o André que me ensinou, não é? Quando eu fico bravo com o negócio das ferrovias, é culpa do André. Ele me ensinou nas aulas que ele tem me dado, né? Então, eu queria homenageá-lo e ver assim a disposição, sair de Ipatinga, vir a Belo Horizonte, ir a Viçosa, fazer um projeto para a retomada da linha, esse projeto aprovado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. Queria agradecer muito. Ao agradecê-lo, queria homenagear toda essa frente ferroviária do Estado de Minas Gerais, com Gerson, com tanta gente. Eu passo a palavra imediatamente ao doutor André Tenuta Azevedo, representante da Frente Ferroviária do Estado de Minas Gerais. Bom dia, deputado João Leite. Eu não sei se eu vou conseguir falar bem com a máscara aqui na frente, mas vamos tentar. Bom dia aos deputados que nos ouvem e bom dia a todas as outras pessoas que nos acompanham também. Eu fui convidado pelo João para falar alguma coisa sobre o PF que a gente acabou de ter o segundo workshop, onde foi mostrada a segunda rodada de conclusões desse estudo. Bom, o que eu vou fazer são alguns comentários sobre os resultados desse estudo, dentro da minha visão, e também eu vou dar algumas sugestões, fazer algumas provocações aqui. Inicialmente, eu gostaria de colocar que eu fiquei bastante impressionado com a qualidade do estudo da Fundação Dom Cabral, a qualidade dos dados levantados, que são muito completos e são bastante confiáveis sob vários pontos de vista. Entretanto, eu gostaria de colocar algumas reflexões adicionais, e aí vocês vão ver que, na realidade, vou até extrapolar um pouco de onde a gente já está, mas vou começar comentando, então, os resultados do PF. Inicialmente, para mim, fica claro que esse estudo do PF está sendo conduzido essencialmente como um estudo de gabinete, né? Ele não é um estudo que tem grandes interações com as pessoas que estão refletindo sobre a questão ferroviária já há muito tempo aqui em Minas Gerais. Então, houve uma certa estranheza em relação aos resultados, porque haviam expectativas que não se consolidaram nesse estudo. Vou comentar inicialmente alguma coisa sobre os resultados, sobre os estudos de passageiros. Bom, nesse estudo, há uma separação muito grande entre os estudos relativos a trens de passageiros normais, regionais, digamos assim, e trens turísticos, né? Bom, qual é o resultado de separar estudos da forma como foi feito? O resultado disso pode ser sumarizado da seguinte forma: acabou-se que ficou com trens turísticos apenas em linhas chamadas, nesse estudo, de greenfield, isso é, linhas que não estão disponíveis, ou não existem, ou estão abandonadas, ou estão intransitáveis nesse momento. Então, os trens turísticos só sobraram nessas linhas. E os trens de passageiro normal, eles só sobraram em linhas secundárias. Em nenhuma linha tronco, uma linha de passageiro regional sobrou nesse estudo. A conclusão disso é que os trens turísticos, eles, dessa forma, como eles estão, apenas em linhas greenfield, eles jamais serão viáveis. E os trens de passageiros só em linha secundária, ele está consolidando a situação atual, que é a seguinte, que não se consegue colocar trens de passageiros em linhas tronco, que as concessionárias estão usando. Nenhum trem de passageiros regional nessas linhas, nesse estudo.
certo? Só em linhas ou secundárias, ou abandonadas, ou em processo de abandono. Pois bem, quais são os problemas que levaram a isso? Primeiro, esse estudo comete um erro, não meu entender, grave, que leva a graves consequências, que é equiparar linhas Greenfield com linha Brownfield. Linhas Greenfield são linhas que não existem, são um mero rabisco num papel. São um sonho distante, que custam muito dinheiro para ser colocadas hoje, porque são linhas a partir do zero. Você tem que desapropriar, fazer terraplanagem e tal. E linhas Brownfield, pode até não ter a linha hoje, mas era uma linha que já existiu. É uma linha que é só você recolocar, ela pode nem ter o trilho lá, mas é uma linha que é só recolocar. Então, é uma diferença brutal de custo disso. Agora, quando o estudo iguala isso, ele está praticamente ignorando linhas existentes e está tratando, como se fosse uma coisa simples, a construção de linhas novas. O que nós tivemos, então, como resultado em termos de carga, é que todos os corredores de carga desse estudo, eles são todos voltados para a exportação. Nós não temos, o estudo não considera como corredor de carga, por exemplo, uma linha entre Belo Horizonte e São Paulo, que é um brutal corredor de carga, mas para esse estudo, todas as linhas que foram consideradas, todos os trajetos que foram considerados como corredores, são para conectar com portos. Em outras palavras, esse estudo está consolidando a política de trem servir apenas para minério e soja. Os estudos relativos à carga consolidam essa visão, que é a visão das concessionárias e a visão que nos levou aonde nós estamos. O resultado disso foi um verdadeiro massacre de projeto. Das 11 propostas de trens turístico que bateram lá na fundação, apenas 8 ficaram para ser estudada um pouco mais, todas em linha Greenfield, então todas provavelmente sem chance alguma de ser viável, porque vai ter que construir linha, e das 23 sugestões de trens de passageiro regionais, apenas 7 continuarão a ser consideradas mais adiante. Em relação aos trens de carga, aos trajetos de carga que foram sugeridos, sobraram apenas, se você vê a comparação, carga entre Teoflotone e Valadares, a tonelagem de carga nessas linhas é baixa. E aí, quando você pega linhas que atenderiam a minério, mesmo que sejam novas, a tonelagem é imensa. Conclusão, comparar carga comum com minério, o minério sai sempre ganhando. Só que essa é uma visão que nós temos que, em algum momento, abandonar. Certo? Nós não podemos fazer ferrovia só para atender minério. Agora, se a gente olhar, então, apenas pelo ponto de vista da tonelagem, nós só vamos ter ferrovia para atender minério. Se a gente quer ter ferrovias atendendo Minas Gerais, atendendo ao mineiro, nós vamos ter que ampliar o olhar além do minério. Então, eu considero que, nesse estudo, tiveram alguns pecados capitais. Eu compreendo que é a dificuldade do momento, mas não houve interação da equipe que está estudando, fazendo esse estudo, com a comunidade. E a comunidade que eu digo é a comunidade que vem refletindo sobre a questão ferroviária há décadas, há muito tempo. Os estudos apresentados, eles deixam claro que a visão é meramente econômica. Existem a consideração de alguns indicadores socioeconômicos, como população, PIB da região, etc. Mas essas coisas, se você pega volume de população, volume de PIB como indicador, onde vai merecer uma ferrovia, isso quer dizer que nunca as regiões menores terão ferrovias, porque esses indicadores só são grandes em grandes centros, que, em geral, já tem alguma ferrovia. Então, o olhar tem que ser mudado para a visão não simplesmente econômica. Outra coisa que ficou muito claro é que persiste essa dicotomia entre carga e passageiro. Em várias vezes nesse estudo, a gente percebe que trens de passageiros
foram considerados inviáveis, porque linha de grande tráfego de carga, certo? Isso está claro nesse estudo. Depois, um outro problema é que está se tratando isoladamente das operações de turismo, de passageiro e de carga. Isso é, uma operação de turismo é viável numa linha? Bom, essa é a pergunta que se respondia. Uma operação de passageiro é viável nessa linha? Era outra pergunta que se respondia. De carga é viável? Acontece que o tratamento correto a ser dado não é por operação, é por linha. Uma linha é viável. O que uma linha pode gerar, quais são os benefícios de uma linha, e não de uma operação. Porque na mesma linha você tem as operações de turismo, passageiro e carga. Certo? Ela tem que ser aproveitada integralmente. E todas essas operações concorrem para a sustentabilidade da linha. Todas compartilham os mesmos equipamentos. Agora, se você quer ver se uma linha é viável só com uma operação, esquecendo que ela pode ter outros aportes, você está fazendo errado. Então, o tratamento, na minha visão, tem que ser por linha, certo? Agora, eu queria ampliar, então, esse é um comentário que eu fiz sobre os resultados, na minha visão. Nesse momento, eu vou tentar fazer uma ampliação um pouco maior do nosso entendimento. É o seguinte, esse é um PEF, Plano Estratégico Ferroviário, certo? Então, nós temos no nome dele a palavra estratégico. E eu queria que vocês entendessem que a palavra estratégia é um derivado da palavra estratégia. Estratégia. Pois bem, quando a gente fala em uma estratégia, se eu estou desenvolvendo um plano estratégico, é por conta de uma estratégia. Mas a estratégia, a pergunta que vem junto é o seguinte, é estratégia para quê? O que nós estamos querendo? Essa é a pergunta. O que nós estamos querendo com essa estratégia? Essa é uma estratégia para nos levar aonde? Na realidade, a pergunta é a seguinte, não é eu ou algum outro projeto que nós não estamos trabalhando esse plano para um ou outro projeto. Nós temos que responder a questão é a seguinte, onde é que Minas quer chegar? Né? E junto com a pergunta onde é que Minas quer chegar, tem a pergunta onde é que Minas pode chegar? Né? Elas vão juntos. Então, para responder essas perguntas, o que é que nós estamos querendo de Minas Gerais? Onde nós estamos querendo chegar com esse plano estratégico? Nós estamos querendo colocar Minas Gerais de que jeito? Essa é uma pergunta que, se não tiver com uma certa clareza na nossa cabeça, nós vamos ficar meio sem rumo, não é isso? Então, se a gente está querendo montar um plano para levar Minas a algum lugar, nós temos que pôr a cabeça para sonhar. E aí nós podemos escolher entre sonhar alto ou sonhar baixo. Então, vamos sonhar alto, vamos sonhar com o pé no chão, vamos sonhar acordado, realisticamente. Mas nós precisamos sonhar, não é isso? Então, nós precisamos imaginar uma situação ideal, ou próxima do ideal. Né? Então, eu vou colocar aqui uma imagem que mostra para vocês a rede ferroviária da Europa, certo? E nessa rede eu sobrepus aí o estado de Minas Gerais aí em algum lugar. Vamos olhar um pouquinho mais, com mais detalhe aqui, essa sobreposição. Mas olhe bem, se a gente sobrepõe a malha de Minas Gerais em cima da malha europeia, e se a gente coloca as linhas que existem em Minas Gerais em comparação com o que existe na Europa, é uma coisa absurda, certo? Nós não temos nada, não existe ferrovia praticamente em Minas Gerais, certo? Olha a quantidade miserável de ferrovias que nós temos. Então, o que isso quer dizer? Que se a gente quiser sonhar com um Estado servido realmente por ferrovias, como é a Europa, ou como é um país mais desenvolvido, nós vamos ter um longo caminho a percorrer. Agora, nesse longo caminho a percorrer, eu gostaria de fazer algumas sugestões. A primeira coisa é o seguinte, não contar com concessionárias.
concessionárias esqueçam de concessionárias. Ah, a Vale vai fazer isso, a AMRS vai fazer isso. Não vai. Esse pessoal está muito tranquilo no lugar que eles estão, não é missão deles olhar para o desenvolvimento de Minas Gerais, não é missão deles ampliar a rede ferroviária, não é missão deles levar desenvolvimento a missão deles é ganhar dinheiro para o acionista. Outra coisa, nós vamos ter que pensar em projetos mais modestos. A nossa missão é disseminar linhas. Então, nós não vamos ter centenas de corredores, nós vamos ter pequenas linhas. Nós temos que entender que o atendimento ao mineiro ele é feito em pequenas linhas. Certo? Corredores são importantes, mas não para o atendimento do mineiro, para o atendimento de Minas Gerais. Nós vamos ter que ser mais ágeis nessas coisas todas que a gente tiver ao nosso alcance fazer. Nós vamos ter que ter mais independência, principalmente em relação a Brasília. Brasília não pode continuar dando as cartas, porque Brasília só enxerga grandes corredores. Brasília não quer saber do seu Zé lá, perdido lá em Jaíba, ele quer saber de grandes corredores. Então, esqueçam Brasília, não escutem Brasília. Então, nós temos que montar uma estratégia que seja, ao mesmo tempo, global, que seja ousada e uma estratégia que nos coloque de olho no futuro. Quer dizer, cada ação que a gente fizer agora, nós vamos estar olhando e entendendo que ela vai ter uma consequência benéfica no futuro. Então, uma estratégia, certamente, ela tem que considerar as linhas, ela tem que considerar as operações, ela tem que considerar o material rodante, ela tem que considerar as oficinas e eventuais fábricas, etc. Ela tem que considerar os pátios, tem que considerar as estações, tem que considerar a forma como nós vamos financiar e arrumar dinheiro para isso, e tem que considerar a regulação para que isso tudo aconteça. Então, dentro da nossa visão de onde nós queremos chegar, nós temos que pensar nisso tudo. Não adianta pensar só na linha e só na operação, pronto, aqui é seu plano. Não. E o material rodante? E as oficinas? E o financiamento? E a regulação? Então são aspectos que têm que ser lembrados. Aí, quando eu estou dizendo que uma estratégia é uma coisa mais ampla do que a Fundação está se debruçando nesse momento, e essa estratégia, na verdade, tem que ser uma construção de todo mundo. Nossa, nós vamos ter que dar subsídios à Fundação, mas ninguém pode ficar de fora na reflexão de como nós vamos atender cada aspecto desse. Então, eu quero comentar agora alguma coisinha rápida sobre cada um desses aspectos aí. Por exemplo, sobre as linhas. Tem algumas coisas que são claras se a gente quiser ter muitas linhas. Se a gente tiver querer uma Minas Gerais espalhada de linhas. Primeira coisa é não permitir mais erradicação sob hipótese nenhuma. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro em Minas Gerais daqui para frente. Nós temos que ter um protocolo ágil de combate a roubo de linha e invasão. Se não for definido um protocolo rápido disso, nós vamos só assistir e ter essas notícias que a gente tem todo dia. Outra coisa, nós temos que considerar a reconstrução de linhas brownfield, que são uma coisa relativamente simples de fazer. Em 1961, o estado de Minas Gerais tinha 8.470 quilômetros. Quando foi passado para a iniciativa privada em 96, Minas Gerais já só tinha 5.780 quilômetros, certo? Agora, em 2013, a partir da Resolução 4131, Minas Gerais passou a ser considerado como tendo só cerca de 5.100 quilômetros de linha. E hoje nós temos funcionando apenas cerca de 3.800 quilômetros. Então, qual é a nossa situação? Ora, a diferença entre 5.100 quilômetros e 8.470 eram linhas que já existiram funcionando. Então, isso são brownfield. Isso são linhas fáceis de repor. E a diferença entre 3.800 e 5.100, que ainda está, essa diferença está na mão da concessionária, mas ela está abandonando e quer abandonar mais, nós temos que cobrar ferozmente das concessionárias
a recuperação, a recomposição e a recolocação em estado de funcionamento dessas linhas. Então, nós temos um potencial, se a gente pega de 3.800 para 8.470, nós temos um potencial aí de quase 5.000 quilômetros de linhas a recolocar em estado de funcionamento de maneira não muito cara, certo? E que daria já um impacto imenso no desenho ferroviário de Minas Gerais. Agora, nessa recolocação, eu recomendo, para não se trabalhar nessas projeções e projetos, nunca trabalhe com números da Valec. Se você pegar os números da Valec, os preços que a Valec paga, os preços com que a Valec trabalha para recomposição de ferrovia, para implantação de ferrovia, nós não vamos sair do lugar. Ali é tudo superfaturado, ali é tudo caríssimo, então nós temos que ter as nossas avaliações de custo independentes de Valec. Senão, nós vamos chegar à conclusão que nós não temos caixa para fazer nada. E isso não é verdade. Então, o que nós temos que fazer na sequência é o seguinte: grandes corredores, quem tem que pensar em grandes corredores é o governo federal. Agora, Minas tem que pensar nas suas malhas regionais. Claro que os grandes corredores nos afetam e nos interessam. Alguns, nem todos. Minas Gerais, se é só uma passarela de grão que vem lá do Mato Grosso, Minas Gerais não está ganhando nada com isso. A mesma coisa com o avião passar aqui em cima. O que nós estamos ganhando? Nada. Certo? Mas as malhas regionais é que nós temos que concentrar nela. É aí que está o nosso plano ferroviário mineiro, é nas malhas regionais. Certo? Agora, um outro aspecto que eu queria comentar também. Outro item da nossa estratégia, as operações. Em estudos sobre operações, nós temos que sempre considerar o potencial da linha. Não tem como avaliar viabilidade de cada operação independentemente. Tá? É sempre a linha que tem que ser considerada. As short lines, que são possíveis, então, a partir do instante que você tem uma malha mais diversificada, mais capilaridade, você tem, então, a possibilidade da short line. Só para você ter uma ideia, na Alemanha tem 450 empresas de short lines. Nos Estados Unidos tem 610 empresas ferroviárias short lines. Essa é a verdadeira intermodalidade, porque a empresa de short line, ela pega a carga lá na cidadezinha e entrega lá na outra cidadezinha, lá longe, onde for. Ela consegue ter trajeto, o compartilhamento e sequência, mesmo nos grandes troncos. Tá? Então, isso que é muito importante para as operações. Nós temos que garantir que nós vamos ter compartilhamento com short line. Não adianta falar, é muito bonito falar em short line, mas se a short line morrer na hora que chega na linha tronco e a carga dela não tiver sequência, acabou. Não funciona. Então, nós temos que garantir a sequência de short lines. Outra coisa que nós temos que repensar em termos de operações é que nós temos que valorizar as iniciativas já existentes. Não tem preço o esforço de um César Mori lá em Lavras, o esforço de um Gerson em Viçosa, o esforço da Cíntia em Três Rios. Isso não tem preço. O PEF simplesmente apagou isso. Nenhum desses projetos que estão em andamento, que estão em gestação, foi considerado como viável, certo? Ora, esses projetos deviam receber, ao contrário, nota máxima de saída. Então, isso, para mim, é uma coisa errônea que foi praticada nesse estudo. E é aquela recomendação de sempre, que nós temos que ampliar a visão além do financismo. Nós temos que ter a visão do benefício. Quais são os benefícios de uma certa implantação? Não é isso? Agora, outro item que a gente tem que pensar também, quando a gente está fazendo um plano estratégico, nós temos que pensar no material rodante. E aí, quando a gente pensa no material rodante, porque não adianta ter linha se você não tem o que rodar. Né? O material rodante, nós temos que ampliar a visão. Hoje, antes a gente tinha só aquilo ali da esquerda, ali, eram grandes composições com uma locomotiva puxando, mas hoje nós temos situações e composições menores, chamados VLT, e temos alternativas até mais à direita, aí, que são vagões únicos, isolados, andando.
sozinho, atendendo regiões menores, atendendo a ligação entre uma cidade e outra, etc. A viabilidade de cada uma dessas coisas aí depende enormemente da população, da região, etc. Agora, se a gente ficar sem perceber que nós temos muitas alternativas de material rodante, nós vamos estar concluindo pela inviabilidade de várias operações, porque o custo, a diferença de custo dessas alternativas é imensa. Ainda em relação ao material rodante, eu queria dizer o seguinte, que nós temos que ficar atentos. Um plano estratégico ele tem que estar com o olho no futuro. Então, nós temos que estar atentos às oportunidades. Por exemplo, nós temos situações que surgem. O Rio de Janeiro deixou de usar lá uma série de carros que era usado no transporte suburbano, porque eles substituíram, o Estado do Rio comprou novos para usar, para dar para a Supervia explorar nas redes suburbanas do Rio de Janeiro, e encostou lá uma série de carros lá, que vai vender como sucata. Ora, esses carros estavam funcionando até semana passada. Então, eles estão longe de ser sucata. Mas eles poderiam estar nos atendendo aqui até Belo Vale, por exemplo. Poderiam estar nos atendendo até Congonhas. Poderiam estar nos atendendo até Sete Lagoas, rodando não eletrificados como eram, mas rodando rebocados. A Vale, vira e mexe, ela vende dezenas de locomotivas. Minas Gerais tem que estar com o olho nisso. Nós vamos precisar de locomotiva. Então, vamos salvar algumas locomotivas para a gente. Recentemente também nós fizemos várias intervenções para ver se a gente conseguia salvar dormentes que a Vale está jogando fora. Na verdade, a Vale está trocando os dormentes de madeira por dormentes de aço, e o que ela está fazendo com os dormentes de madeira? Está queimando. A Vale está incinerando dormentes de madeira nobre, de madeira de lei, que funcionários estiveram lá por décadas. Ela está queimando e ela não dá para projeto nenhum de recomposição de linha. E o Estado de Minas está assistindo isso. Então, a questão da agilidade é fundamental. Se nós vamos estar com o olho no material rodante lá no futuro, nós temos que estar agindo e de olho agora, certo? Em relação ao material rodante, eu queria também acrescentar mais uma possibilidade, que é a motorização. Ela pode ser a salvação para uma série de situações. Por exemplo, em linhas menores, nós não vamos transitar com grandes composições, nós vamos transitar com carros pequenos, certo? Entre Viçosa e Cajuri, por exemplo, nós não vamos transitar com uma composição de 20 vagões, nós vamos transitar com carros como esse aí. Esse é um carro que trabalha numa linha turística nos Estados Unidos, que era um vagão de passageiro até 1912, e aí em 84 ele foi motorizado. Então, hoje ele anda sozinho. E o que é a motorização? A motorização é você pegar, pode ser até um vagão de carga, certo? Coloca um motor nele e depois você transforma aquilo ali num carro. E nós temos muitos vagões transformáveis. E cada vagão desse poderia virar um carro de passageiro. Então, essa motorização ela pode ser feita em qualquer oficina ferroviária pelo estado afora. Nós não temos que ter uma grande indústria para fazer isso, nós podemos ter várias indústrias fazendo isso. A motorização ela é uma coisa que é feita mundo afora e que nós estamos aqui atolados nesse conceito de locomotiva e carros de passageiro, que tem inviabilizado muita coisa. Agora, quanto às oficinas, em Minas Gerais tem uma série imensa de oficinas que tem que ser resgatadas, porque nós temos potencial nelas de desenvolver, inclusive, projetos de motorização. Outra coisa que nós temos que estar atentos, se a gente quer montar uma estratégia a pátios de guarda de material rodante, Minas Gerais tem que estar com o olho nisso também, tá? E tem que estar muito atento às estações. Nós temos que resgatar estações que foram exatamente porque tudo foi abandonado em termos de passageiros, então essas estações foram abandonadas igualmente, mas elas estão aí. Se a gente ampliar e disseminar a operação ferroviária estrada fora, elas vão ter que ser recuperadas aí com grandes ganhos ambientais, históricos, culturais, etc. Outro aspecto que nós temos que estar muito atentos é com questão ao financiamento. Onde é que nós vamos arrumar dinheiro para isso tudo? Bom, aqui nós temos que pôr a imaginação para funcionar. Será que seria o caso do BDMG começar a pensar
em linhas de financiamento para shortlines, para operadores de shortlines, talvez. Nós estamos atentos ao fundo chinês de 100 bilhões que foi disponibilizado para o governo federal para projetos de infraestrutura. Nós estamos atentos a isso? Tem que ver se nós estamos atentos ou vamos deixar outros estados pegarem tudo e nós vamos ficar chupando o dedo. Agora, nós temos que ser, às vezes, mais audazes. A gente não pode deixar de comentar a questão da multa da 4131, que era um financiamento que iria nos disponibilizar 670 milhões para projetos no estado inteiro. A lista de cidades que receberiam o projeto, ela é imensa, né? Nós teríamos mais de 73 cidades sendo atendidas diretamente por implantações que poderiam ser feitas a partir desse dinheiro, né? Belo Horizonte, inclusive, Divinópolis, Ponte Nova, Carmo do Cachoeiro, Passa Quatro, Montes Claros, Pirapora, Vaz da Palma, Raposo, Cataguases. Nós, com o dinheiro dessa multa, nós fizemos uma reflexão e a gente chegou à conclusão que seríamos capazes de implantar 10 operações de trem turístico, 8 operações de trem de cargas, 11 operações de trem regionais, reconstruir 19 estações, reconstruir 4 oficinas, reconstruir quase 400 quilômetros de linha, arrumar mais 120 quilômetros de linha, reformar uma série grande de locomotivas, carros passageiros, etc. Enfim, era um verdadeiro PEF, mas Minas Gerais prefere abandonar essa possibilidade para arrumar 10 quilômetros de linha para atender 300 mil pessoas do Barreiro. Então, não é uma decisão sábia, porque só na linha mineira que seria arrumada com esse recurso, nós teríamos 1,5 milhão de mineiros sendo beneficiados. Então, outra coisa que nós estamos deixando passar em termos de financiamento também. A Vale, vocês já, todo mundo sabe daqueles 2 problemas que houve com as barragens da Vale, em Brumadinho e Fundão. Só que pouca gente sabe que, além dessas 2 barragens que romperam, só na região metropolitana de Belo Horizonte existe mais 16 barragens da Vale na iminência de romper. Então, isso nos dá argumento para cobrar da Vale uma série de linhas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E isso não está sendo feito. Na realidade, a gente não cobrou da Vale ainda, e eu não sei o que o governo de Minas está esperando, não cobrou ainda nem Belo Horizonte, Brumadinho foi cobrado. Não cobrou nem Belo Horizonte, Brumadinho. Então, todas essas linhas aí poderiam estar sendo cobradas com motivos da Vale, mas nem Belo Horizonte, Brumadinho, Minas Gerais se mexeu para cobrar. E a gente está vendo o dinheiro da multa sendo aplicado em assessorias, em monumentos e tal, mas linhas de trem que resolveriam e mudariam a realidade dessas regiões, nada. Então, a Secretaria de Infraestrutura está engolindo mosca aí. Outra possibilidade de financiamento que a gente tem que olhar são as outorgas da renovação antecipada. E aí, Minas Gerais vai estar envolvida com a renovação antecipada de 3 grandes concessionários, a Vitória Minas, a MRS e a VLI. Bom, eu vou dar um dado aqui apenas da Vitória Minas. A Vitória Minas, o valor da outorga calculado pela NTT foi de 640 milhões, mas todas as outras avaliações independentes e outros estudos, Ministério Público, TCU, até eu, todo mundo, quando você calcula, você chega facilmente à conclusão que essa outorga devia estar valendo era 10 a 20 bilhões. Agora, o que Minas Gerais tem feito para dizer, olha, essa outorga não serve, 640 milhões não serve, nós esperamos 20 bilhões. E tem que se lembrar que essa outorga, mesmo ela sendo dividida entre o Espírito Santo e Minas Gerais, porque na proporção das linhas da Vale aí, que estão em cada um desses 2 estados, ela ainda é muito dinheiro que a gente teria para fazer muita coisa. Então, o que Minas Gerais tem que estar fazendo se ela está querendo ampliar suas linhas, está de olho no futuro? Ela tem que dar uma dedicação total a esse processo de renovação, porque daí pode vir muito dinheiro. E o Estado vai ter que encarar o governo federal, porque o governo federal está trabalhando para aprovar aqueles 640 milhões. E outra coisa, Minas Gerais tem que arrumar uma estratégia com união com outros estados que também, se aumentar
a outorga, outros estados também serão beneficiados. Então, isso tudo são coisas que nos levariam a um bom recurso para aplicar em ferrovias. Outra coisa que nós também temos, mais um outro aspecto que teria que ser observado, é a questão da regulação. Então, mais um aspecto também que nós temos que estar de olho, se a gente quer alguma coisa lá no futuro. Nós vamos ter que desburocratizar e simplificar enormemente esse processo de concessão de short lines, de pequenas operações. Isso tem que ser uma coisa simplificada, não pode ser nada complicado, tá? Porque senão, eu lembro que quando eu via o calhamaço de exigências que a NTT colocou para que alguém se lançasse como operador ferroviário independente, OFI, eu caso cair para trás, porque é uma coisa, você não consegue, é tanta exigência desnecessária, burocrática, descabida, e um complicador, que ninguém vai passar por aquilo. Tanto é que ninguém passou. Então, tem que repensar esse negócio. O DENIT, muita coisa tem que ser acertada com o DENIT. A questão do acerto da fiscalização. O DENIT não está nem aí se acabar tudo. O DENIT não está aí para nada de conservação, de preservação. Isso não é com o DENIT. O DENIT caiu essa bomba de ferrovia na mão deles, eles estão lá com essa batata quente, eles estão mais entregando tudo para qualquer um de qualquer jeito. E no nosso caso lá, se a gente quiser preservar linhas com olho no futuro, nós vamos ter que fiscalizar as linhas que estão pouco usadas ou abandonadas, para que elas não se percam mais ainda. Então, esse acerto com o DENIT sobre fiscalização tem que ser feito dentro de uma política de regulação. A revisão da política de cessão de trechos e material para prefeituras, o Estado de Minas tem que se envolver. E outra coisa que o Estado de Minas pode fazer é pedir tudo para o DENIT. Tudo que tem de ferrovia que não tem uso, passa a ser para o Estado de Minas Gerais, nós damos um jeito, nós vamos arrumar. Entendeu? Não é ficar distribuindo para a prefeitura ou para uma outra coisa aqui sem rumo nem nada. Outra coisa, regulação extremamente importante, é garantir o direito de passagem. Nós não vamos ter short lines funcionando se a gente não tiver um direito de passagem garantido e garantia de continuidade de carga. A carga da short line não pode chegar na linha tronco e parar, porque a linha tronco não quer saber de carga de short line. Se isso acontecer, se isso não tiver resolvido, não adianta ter short line. O sonho de short line acabou. Outra coisa que nós temos que ver é o que nós precisamos ainda aprimorar de legislação estadual para que a gente consiga ter esse sonho de Minas Gerais coalhada de ferrovias. Pois bem, então, eu passei rapidamente aí sobre esses vários pontos que uma estratégia ferroviária para Minas Gerais tem que considerar, porque se não considerar todos esses pontos aí, só considerar a linha ou operação, as outras coisas, e aí? Como é que vamos arrumar dinheiro? O que vai rodar? Onde é que nós vamos guardar? A lei não permite. Então, se a gente não pensar tudo globalmente, nós vamos ter problemas, certo? Então, eram esses os meus comentários que eu queria fazer sobre o PF e pedindo, então, para a gente ter uma visão mais ampliada de um plano que possa realmente ser entendido como estratégico. Tá? E aí ele envolve outros aspectos além de linha e operação. Tem muito mais coisa para a gente pensar. Agora, isso não é função única da Fundação do Cabral. Tá? É uma convocação que eu passo para todos refletir em cada um desses aspectos. Então, muito obrigado, João, pela oportunidade, e era isso aí que eu queria colocar. Muito obrigado, André, por essa apresentação longa, mas muito importante, que eu reconheço que representa o entendimento, o sonho da Frente Ferroviária do Estado de Minas Gerais. Queria aqui dizer do meu respeito ao seu trabalho, ao trabalho de todas e todos que, por anos, vêm garantindo ainda a manutenção de muitos trechos que nós fomos perdendo com a nossa perda ferroviária no Estado de Minas Gerais. Eu queria pedir, deixa eu ver se eu tenho quórum sim, com a presença do deputado Zé Reis, deputado Dalmo,